Sou guerreiro, canto e danço nesse dia. Em meu terreiro sou Ogum da beira-mar. Hoje é o DGI. Oi, Tiago, nosso carteirinha de plantão. Tava lembrando aqui um canto. Ó, o Fernando já chegou, que bom. Hoje então sobre o DGI. Já vamos chamar então. Hoje já vamos que vamos. Olá! Olá! Ei, querido. Que bom. Eisa! Bem-vindo. Obrigado. Eu tava aqui, antes um pouco de a gente começar, eu comecei a lembrar de um canto que eu nem lembrava, acho que eu nem anotei. Eu te mandei isso há um tempão, mas que é um que falava assim: eu já falei, agora eu vou te repetir. A chave mestra é o guerreiro interior. Acorda, faz com os comandos do amor. Não é mais. Aí falava uma coisa assim, e vem do mar, falange de proteção, que São Miguel mandou parar a intuição. Por Eu que lembro essa quando você falange? me passou, eu lembro quando você me passou esse Lembra? canto. Lindo, lindo, lindo mesmo. Forte. É, veio numa enxurrada e veio num outro. E aí agora há pouco também lembrei, veio num outro que falava: o palhaço é um guerreiro que chegou para cantar. E, e eu fiquei agora há pouco, me deu umas crises de riso também, sabe? Então eu acho que essa energia mesmo assim do guerreiro foi chegando, né? Então, Legal, legal. para contextualizar um pouco aqui para as pessoas, né? Vou colocar aqui também para quem chegando. Hoje vai ser sobre o DGIs, meus estudos da presença, com o Fernando Velato, que é o criador. E a gente está aqui nesse ciclo, né, falando, então é um desenvolvimento da minha pesquisa do estado brincante, que é toda essa relação do brincar da criança com a criação, né, artística. E a gente está falando especialmente agora sobre a expressão, né? E eu acho, assim, muito interessante pensar a expressão não como uma coisa só externa, sabe? Um negócio, assim, que vem só de fora, uma coisa que eu tenho que corresponder Uhum, só a uma exteriorização, mas uma coisa que está partindo como um impulso de dentro, sabe? Que está partindo uhum, dessa minha conexão, né, com o meu interior, assim, dessa minha capacidade de me adentrar também, né? Tipo, dessa uhum, capacidade de estar comigo e a partir disso eu deixar transbordar, eu deixar vazar, né, pela forma, deixar que isso escorra, né? Tem um pesquisador de uhum. teatro que é o Ferracini, que ele fala que é como se a criação ela fosse uma secreção, né? Então é como Olha. se fosse uma coisa que está, né, vazando, assim, saindo. E eu acho isso Uhum, muito interessante quando, né, eles também trazem essa história da forma, né? O quanto que opa, impulsos do nosso inconsciente, quando a gente traz para a forma, a gente traz, né, impulsos até intuitivos. Então, revelando isso na forma, no gesto, a gente traz isso, né, para o consciente. Eu acho que isso tem tudo a ver com o DGI. E uhum, uma outra coisa que para mim, assim, né, que tem tudo a ver, o que eu estou entendendo como expressão até, é esse lugar que a gente está quase que revelando um segredo, sabe? uhum, Né, essa conexão fina com o nosso interior, que a gente está se revelando, né? É quase que um sacrifício, né? Para deixar isso diante do público, né? Isso diante da gente, uhum, diante do público. E eu acho que para mim isso tem tudo a ver com o caminho do guerreiro, sabe? A saída para a batalha, né, essa coragem de se colocar, essa coragem de se expressar, né? uhum, uhum. E aí, enfim, né, para mim, o ODGI ele chegou muito nesse lugar, né? O momento que eu conheci o ODGI, assim, foi um momento muito forte. E ele me trouxe, eu lembro até, eu estava falando com a Maia, assim, porque uma vez a gente estava conversando sobre o Sorte em Presença, e aí eu falei, né, de algumas coisas, e eu falei do ODGI, muito desse alinhamento espiritual, né? E para mim o DGI ele é profundamente espiritual, né? E ao Uhum. mesmo tempo ele é uma coisa que traz muito para nossa pra matéria, para o dia a dia, né? Então isso que eu estava falando, que eu estava com um canto na cabeça, né? Eu já falei, agora eu vou te repetir. A chave mestra é o guerreiro interior. Acorda, faz, né? Porque Uhum, muitas vezes hoje mesmo foi um dia que eu acordei com uma dor no coração, assim, uhum. emocional, mas física também. Eu falei, nossa! E aí foi muito bom, assim, ir pro treino, né? Que a gente faz às 7 da manhã. E,
E reconhecer, assim, né, essa coisa que eu acho muito importante também, que é não passar por cima daquilo que eu estou sentindo, né? Uhum, Então, esse lugar que o ODGI também me traz de contato comigo, então não tem como eu fazer uma prática de ODGI e esquecer, né? É, não reconhecer os sentimentos que eu tô, não reconhecer o que está se passando por mim, assim, né? E aí uhum, foi impressionante, assim, que eu fui sentindo, soltei ali, dei uma chorada, trouxe, né, a força dos movimentos, circular a energia, né? E aí não é que a dor simplesmente não passe de mágica passa, né? Mas eu consigo lidar com ela, eu consigo respirar nela, né? uhum, Então, um pouco sobre esse bolo de coisas aqui, né? Como que te uhum, chega, do jeito que você quer uhum, se apresentar também para as pessoas, uhum, trazer do DGI, de você. uhum. Então, primeiramente, eu queria te agradecer pelo convite de compartilhar aqui com você, né, um pouquinho do DGI dentro desses seus estudos relacionados à presença. Então, muito contente, né, por isso, né, também para te ouvir, aprender com você. Para mim, você também é uma professora da arte, né, uma atriz, artista, dançarina. Então, tem a arte aí no seu sangue, né? Então, quero também te ouvir, aprender. Arte marcial, esse nome também, marcial também traz a arte, né? Uma arte de lidar com essa energia marcial. Então, estou bem contente de a gente ter essa conversa aqui sobre arte, né? Sobre arte e presença de uma certa forma. Eu sou artista marcial, estou há 25 anos no jiu-jitsu, sou faixa preta de jiu-jitsu há mais de 10 anos. Fui durante muitos anos competidor, aí depois eu tive uma crise existencial, onde tive depressão, síndrome do pânico, isso me levou a buscar autoconhecimento. Depois de já alguns anos no autoconhecimento, eu voltei para as artes marciais, mas de uma forma diferente, não mais focando em medalhas, e sim focando no desenvolvimento interior de cada um. Eu compreendi que todos nós temos uma batalha interna e tem alguém aí dentro da gente passando por essa batalha interna, essa essência, podemos dizer assim, a alma, não sei como quiser chamar, esse self que passa essa experiência terrena aqui, né, com alegrias e tristezas, momentos mais fáceis, momentos mais difíceis, mas o fato é que tem uma consciência vivendo isso. E essa consciência ela precisa ser treinada a ponto de compreender que a vida é nossa melhor amiga. Eu percebo que muitas pessoas acabam se perdendo do centro, né, e ficando muito ansiosos, com muito medo da vida, e que não compreendem que através da própria vida ela está trazendo para a gente possibilidades de expansão de consciência, né? O amor ele não significa que tudo vai ser fácil, né? Que tudo vai ser fácil do jeito que a gente quer, né? O amor ele ensina a gente a ser maduro, não ser mimado, é diferente, né? Aquela coisa de é uma maturidade, né? E não tudo na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Até isso eu acredito que a lei do mínimo esforço e do não sofrimento, que é uma evolução da espiritualidade, da maturidade emocional, não tem nada a ver com fazer menos e ser preguiçoso, por exemplo, né? Aquela lei da prosperidade de com menos realizar mais, né? Eu acredito nisso. Mas isso não significa preguiça, não significa fazer menos, né? Significa menos, quem sabe, menos bater a cabeça, menos sofrimento, menos esforço. A partir do momento que a gente vai entrando em contato ali com o nosso centro, nós vamos manifestando com muito mais força o nosso poder pessoal, porque, como você estava bem trazendo, achei bonito isso que você trouxe dessa expressão, né, que é muito verdadeira, que vem de dentro para fora e a gente acaba se revelando, né? A gente acaba se revelando através da arte, através dos movimentos. Eu acho que o artista ele fica nu ali, querendo ou não, né? Porque ele se expressa mesmo de roupa, essa nudez que eu estou querendo dizer é uma nudez de espírito, porque ele se revela através dos movimentos, através da sua arte, né? E isso é muito profundo, sabe? Isso é muito profundo. E então eu acredito que o DGI ele está também nesse lugar de ajudar a gente a se revelar, né? Se revelar pelo ser mesmo, pela essência.
Na verdade, eu acredito que no mais profundo a arte marcial, ela traz isso, ela quer ajudar a gente a se revelar. Se revelar significa sermos espontâneos, né? Sermos livres. E para isso tem que ter muita coragem. Por isso que tem que ser muito guerreiro para se, né? Para se revelar, para poder ser espontâneo, né? Senão a gente se fecha muito facilmente e cria muitas armaduras. Certa vez eu li um livro chamado O Guerreiro que se prendeu na armadura, alguma coisa assim, que o guerreiro ele ficou preso na própria armadura dele. Cada Nossa. estágio que ele ia fazendo, ele ia ganhando uma armadura, uma armadura, uma armadura, até que ele ficou preso na própria, na própria armadura. Então é como a gente, tanta proteção que a gente vai criando, que quando a gente percebe, a gente está sozinho, sem se conectar com o outro, né? Sem nem, às vezes passa batido pela natureza e não consegue conectar com ela. Então nos prendemos na nossa própria armadura, né? E eu acho que a arte ela é um caminho para ajudar a gente a voltar a sentir a vida, né? Que começa dentro da gente mesmo, né? Dentro da gente mesmo. Então, acho que essa é uma boa introdução. Ótima. Ótimo. Eu acho que isso tem tudo a ver, engraçado, porque ontem a live foi sobre propósito com a Lucila e me veio uma coisa que está me vindo agora que tem a ver. Até uma coisa que uma vez você me falou e que eu guardei isso, assim, eu peguei, sabe? Eu recebi, né? Que uma vez a gente conversou e eu lembro que você falou, pô, né? Olha as coisas, agradece, né? Tipo, para eu olhar para esse lugar, assim, da ingratidão, né? E é um lugar que Uhum, constantemente eu volto a olhar, sabe? E que eu percebo isso que você acabou de falar, né? Pô, a gente vai criando essas armaduras, essas defesas, de repente não tá olhando, né? Não tá reconhecendo as coisas que estão à nossa volta, não tô reconhecendo a natureza, não tô reconhecendo a beleza, né? Então, acho que a partir do momento, eu acho que esse lugar da arte também, né? Que a gente se conecta com aquilo que a gente vê e reconhece a beleza, né? Eu acho uhum, que isso, querendo ou não, tem muita relação, né? Até com isso que eu estava falando da forma, da expressão, do gesto. É uma coisa que eu vejo muito no ADGI, assim, né? É uma beleza mesmo, uhum, que chega na forma, sabe? E que eu sinto que uhum, nasce desse espaço, né? Onde a gente consegue validar e agradecer as coisas por dentro também, né? Eu acho que tem muito a uhum, ver com não ficar brigando, né? Tipo, ai, uhum. tô com a dor, ficar brigando com a dor no coração, ficar brigando com o pensamento, né? Tipo, então, Sim, essa guerra interna é um isso, negócio muito, muito profundo, né? isso. Eu acredito que tem um lugar comum no que a gente trabalha e nessa conversa, que é a arte, e a arte é muito feminino, né? O feminino em nós mesmo, o feminino na vida. E o que eu acredito, às vezes, através dos estudos que eu já fui fazendo dessas energias, estudar arte marcial, estudar, poxa, como é que acaba uma guerra, né? Porque Hum, a arte marcial se trata disso, a gente acabar com as guerras, tanto interiores quanto exteriores, né? Porque na verdade o externo é simplesmente um reflexo do interno, né? Se eu dentro sou uma pessoa pacífica, resolvida, dificilmente eu vou fazer guerra externamente, né? Então o externo ele acaba sendo um reflexo da manifestação interna também, né? Então que pelo menos para mim nos meus estudos fez sentido que a primeira grande força, grande poder que a gente tem para acabar qualquer guerra é a energia feminina. Né? Tanto que o nome arte marcial chama arte marcial, não marcial arte, sabe? É tipo arte marcial. O feminino vem primeiro, a arte vem primeiro, né? E quando eu quero dizer assim, esse feminino, ele é esse lugar dentro da gente de já não reagir. O feminino é receptivo, né? O feminino ele recebe, né? O feminino ele sente, ele aceita. Mas quando eu digo aceita, não é uma aceitação passiva, não, tá? É uma neutralidade do sente, né? O que tá. Porque se eu já logo não aceito, eu não sinto, né? E como é que eu posso transformar o que eu não sinto, entende? Como é que é importante esse sentir? Quando existe uma guerra, um conflito, vamos supor que esse conflito pode ser eu e outra pessoa debatendo, né? Às vezes em relacionamentos é muito comum, que momento que você não vai chegar do relacionamento que vai ter um debate ali, um conflito, é natural. Só que esse conflito, ele pode ser visto como uma possibilidade de expansão de consciência e de mais união ainda. Não só de guerra, para ver quem está com a razão, sabe? Quem é o dono da razão.
Porque isso daí, no meu modo de ver, às vezes é muito egóico, muito, eu preciso ter a razão, né? Eu estou certo. Eu acho que nesses conflitos tem presentes muito mais profundos do que quem é que está certo, né? E esses presentes muito mais profundos têm a ver com, com a expansão da nossa consciência, e isso se dá graças ao conflito. Então, essa é a arte da guerra. A guerra é o conflito. E a arte da guerra é a gente aproveitar da melhor forma o conflito. Né? Então, essa no meu modo de ver, a real arte marcial. Né? Uhum. Para mim, nos meus estudos pessoais, quando eu vejo mestres como Morihei Ueshiba, do Aikido, de Shin Funakoshi, do Karatê, de Goro Kano, do Judô, o que esses mestres mais queriam, no final das contas, não eram ensinar as pessoas a lutarem em si, eram entender a vida. Seja amigo da vida. Nada melhor que Morihei Ueshiba ensinando para a gente o caminho da harmonia, não entrar em conflito, da aceitação, da energia vir na nossa direção, a gente não entra em conflito, a gente dança com ela e redireciona ela. O conceito disso é muito lindo, né? O conceito disso é muito lindo. Uhum. Né? Então, o jiu-jitsu também significa arte suave, né? Por mais do jiu-jitsu ter ali as finalizações, tal, o aikido também tem, né? Mas ter ali o lado de finalizar o outro, como é que eu consigo chegar nesse lugar, né, sem violência. A gente tem que tirar a violência e o sofrimento da equação. Né? O desafio vai acontecer, o conflito vai acontecer, sempre vai acontecer. Mas como é que eu posso aproveitar o conflito a meu favor e aprender com ele? E isso só é possível se tem o sentir, se tem o feminino, né? Se tem a receptividade. Então eu estou aqui discutindo com você, Isa, porque você quer se colocar para mim, porque eu vacilei com você alguma coisa, e você vai falar, Fernando, eu acho isso daqui, isso daqui, isso daqui, né? Eu recebo, em primeiro lugar, o que você está me trazendo. Eu recebo, deixa eu sentir o que a Isa está falando, sabe? Deixa eu sentir primeiro se faz, para ver se faz sentido. Porque se fizer sentido o que você está me trazendo, na verdade você pode ser uma grande amiga e grande professora, me ensinando um lugar que eu não estou vendo, do meu ego, uma coisa que eu não estou conseguindo reconhecer. E aí, de repente, eu falo, poxa, né, tá certa, né, tá certa, né? E aí eu, com verdade, desculpas, de repente eu peço desculpas, mas é um desculpa não para fazer média. Um desculpas no sentido sincero de que, tipo, puxa, reconheci, sabe? Reconheci de verdade. E aí você vai se sentir bem também, porque você foi ouvida, né? Você foi ouvida. Isso também é um cuidado, é um feminino. E cadê a guerra? Acabou a guerra já. Você tá entendendo? Já não tem nem mais guerra, porque resolveu. Eu entendi, né? Reconheci, então você também largou suas armas, porque também eu reconheci, e estamos bem, reconectados de novo. Simples assim, né? Às vezes bem diferente do que você chegar para mim e falar e eu nem ouvir, já começar a reagir. Porque o que acontece? Quando você trazer algo para mim no sentido, entre aspas, tá? Que eu estou errado, e se eu não tiver presença, então os estudos da presença dentro disso, né? A presença é a primeira chave. Se eu não tiver presente, o que vai acontecer? Eu já vou reagir. Porque é difícil, é difícil eu não sei vocês, mas eu, mesmo estudando tudo o que eu estudo assim, eu, eu falo para vocês, meu orgulho não fica feliz de receber uma crítica do outro. Sabe assim, tipo, é muito mais legal receber aplausos Total! e elogios, né? Agora receber crítica, tipo, puxa, ai, que saco, né? Tipo, não fui perfeito, né? Exato, eu falei isso agora. Passou, eu falei, não, deixa eu te falar. Tipo, caraca, né? E aí, tipo, vem aquele negócio que quer reagir, assim, que quer reagir, que quer, tipo, se esconder, sei lá, porque no final, tipo, fui descoberto, né? Ela descobriu um erro meu, né? Descobriu um vacilo meu, descobriu, ai, que vergonha. É uma Dá aquela vergonha, tem. sensação que você falou da nudez, né? Tipo, nossa, Mas não dei, é isso, exposto, né? é isso, é isso, né? Vergonha. É isso, é exato, né? Então, puxa, né? Né, cara. E aí, essa é a real coragem guerreira, no meu modo de ver, que é a gente também reconhecer
as nossas imperfeições, tipo, faz parte da equação da vida, sabe? Aí me vem a Brené Brown, né? Eu adoro a Brené Brown. A Brené Brown, ela traz a questão da vulnerabilidade de um jeito tão lindo, assim, sabe? E essa coisa, assim, da gente poder sentir, assim, de verdade poxa, e entender que faz parte também da equação da vida eu não ser perfeito. E isso está dentro da perfeição, sabe? Exato. O errar, sei lá, tudo faz parte. Então, qual que é o problema de eu revelar um erro? Qual o problema de repente, você encontrar, me apontar uma falha e eu reconhecer essa falha e ficar feliz que eu reconheci a falha? Porque através do reconhecimento da falha, eu posso me corrigir, né? Mas não me corrigir para ficar perfeito digamos, no 100%. Né? É entender que sempre vai ser 99,9 se chegar no 99,9 ainda, né? Porque pode ser uma expectativa muito alta. Mas eu quero dizer, é muito bom a gente manter um lugar sempre aberto de que eu não sei tudo e não sei mesmo, né? De que eu tenho coisas para aprender e tenho mesmo, né? Poxa, e aí quando você me fala um negócio, eu aproveito essa oportunidade, vejo uma falha, eu vi alguém escrever, dar risada da falha, às vezes tipo, é Total. isso, né? Mas aí é também olhar isso com maturidade e não usar isso pro seu ego, porque aí também você já, então é para dar risada, aí já começa a rir, não leva a sério, né? Não, é sério, você de verdade reconhece, quer dar o seu melhor, né? E vai além, continua a sua evolução. Uhum. Então, a vulnerabilidade, né, que tem a ver com essa conexão com a gente mesmo, né, que tem a ver com o sentir, né, o sentir, ela é algo que a gente precisa reaprender e que eu sinto que é a primeira grande força para a gente acabar qualquer guerra, né? Qualquer guerra. Então, a força do guerreiro se inicia no feminino, se inicia no feminino, né? E nós estamos muito esquecidos disso. A gente desaprendeu a reconhecer a força feminina na gente, na natureza, nos outros, né? E confundimos isso com fragilidade, né? Confundimos isso com fragilidade. É um grande equívoco, né? Um grande equívoco. Então, a nossa real força, para mim, não é muscular. Nossa real força é interna. Uma Uhum. força interna. Homens, mulheres, os mais fracos fisicamente falando, os mais fortes fisicamente falando, todos têm a condição de ter essa conexão com essa força, né? Você pega um Mahatma Gandhi com tudo que ele fez na Índia, com aquele corpo ali, de onde vem a força dele? Será que vem do músculo? Né? Mas é uma tremenda força espiritual, uma tremenda força interior, né? Então, e eu acho que essa força ela começa mesmo com empatia. E algo que eu vi outro dia da Brené Brown que me tocou também, com a conexão, né? Eu vi um videozinho da Brené Brown sobre a diferença de empatia e simpatia, me tocou tanto, que ela falava assim, né? Que a pessoa empática, ela sente o outro, né? E a simpática, ela não sente, ela quer positivar tudo, sabe? Quer tudo é positivar. Então a pessoa chega, né? Eu chego e falo, sei lá, para você, Isa, poxa, meu filho foi mal na escola. Aí você responde, mas pelo menos você tem outro que vai bem. Né? Poxa, eu caí. Mas pelo menos você está bem. Só que, tipo, não é, eu não quero que você positive, eu quero que você sinta o que eu estou te falando, entendeu? Porque Uhum. quando a gente conecta, quando tem conexão, aí, puxa, a vida vai para um outro lugar. E eu sinto que isso tem tudo a ver com arte e que tem tudo a ver com presença, sabe? Total. Pelo menos, né? Queria te ouvir também, né? Total. Não, foi maravilhoso, porque eu fui pensando coisas que você foi falando, porque me veio exatamente isso. Até isso que você estava falando agora, me vem indo de trás para frente, né? De todas as coisas que você foi falando, assim, pontos que ficaram, sabe, que foi acendendo, assim, para mim. Tem um que eu acho que é isso que você acabou de falar, né? Tipo, essa coisa do 100%. Eu acho que tem a ver mesmo com uma. E além de uma idealização, né? Porque eu acho que essa idealização também de perfeição coloca a gente num espaço talvez de mais armadura. E eu acho que trata também isso tudo que a gente está falando, é um baita do exercício de humildade constante, né? E esses tempos eu ouvi que humildade é estar com a terra, estar em humus, né? Estar Humus. fértil. Então isso é Uhum, lindo, né? Porque quando a gente está humilde, quando a gente consegue abaixar a cabeça e falar, putz, sou imperfeita, eu consigo estar fértil, né? Ou seja, eu uhum, consigo
né, de alguma maneira, tá num espaço de nutrição também disso, né? E eu acho isso muito interessante, assim. E aí, eu ia falar exatamente sobre isso que você falou da vulnerabilidade e de uma coisa quando você falou do conflito, assim, me deu um... porque são coisas que a gente, né, eu escuto bastante, já fazendo o DGI, mas dessa vez, quando você falou, me deu uma outra caída de ficha, assim, que é essa relação que você sempre fala isso. É uma coisa que você sempre fala, mas que agora que uma parte disso que eu peguei, assim, né? Quando você falou desse conflito, né? Que você sempre fala de agradecer os desafios que se aparecem, né? Agradecer o conflito. Então, você falou, a gente luta, né? A arte marcial existe justamente para acabar com a guerra. Só que a gente valida esse conflito que está aparecendo ali. Então, me Isso. veio muito essa relação de tensão, sabe? De força, tensão no bom sentido. Não tensão Sim, de tensionado, mas tensão no sentido de campo de força, sabe? Quando tem um sim. vetor para lá, um para cá, esse conflito, se a gente tirar isso, assim, né? Tipo, essa ideia negativa do conflito, né? Essa coisa ruim, e que por ser ruim eu preciso fugir disso, né? Se eu encaro esse conflito, né? Se eu aceito, né? No sentido que você estava falando, que eu acho que é uma validação, né? Não uma subordinação, né? A isso, assim, quando eu aceito a minha dor, né? Seja essa guerra interna, ou seja, aceitar um conflito onde talvez eu não esteja sendo entendida, né? Ou enfim, né? Ou não, eu não esteja entendendo, enfim, onde a gente não esteja se harmonizando, né? Se conectando, tem ali um campo de força que é um vetor para lá, outro para cá, né? E isso, quando a Perfeito. gente pensa isso artisticamente, até cenicamente, é muito interessante, porque quando tem esse campo de força, né, de tensão para lá e para cá, é onde tem vida, né? Então, entender que no Uhum, conflito tem uma força vital ali, né? uhum, E que eu uhum. acho que essa tensão, sabe, quando existe essa tensão nesse sentido, né, acho que desses vetores, eu acho que, né, até para não usar a palavra tensão, que pode confundir com outra coisa, né, mas acho que quando tem nessa conexão, assim, desses vetores, isso tem vida. E isso, que aí eu acho que conecta com uma coisa que para mim é muito forte com essa relação do estado brincante, da presença, que é a relação com o prazer, né? Então eu acho que Uhum. quando eu tô ali, por isso que às vezes, né, por isso que eu falo, gente, por que eu tenho tanto prazer na guerra? Por que eu tenho tanto, né? Porque se a gente está vivendo em guerra, é porque a gente tem prazer nisso, né? Aquela história de Uhum. que tudo que está vivo, tudo que permanece vivo, de alguma maneira tem um prazer por trás, mesmo que seja um prazer distorcido, né? Então acho que é Uhum. muito importante olhar para esse prazer distorcido, sentir esse prazer distorcido para poder, né, fazer essa dança mesmo de trazer essa força para o lugar dela, né? Que é esse lugar de união, esse lugar de efetuação, esse lugar de criação, né? Porque às vezes Uhum. uma força de prazer, uma força vital que está lá na guerra é justamente a minha força de criação, né? É Uhum. justamente a força que eu vou poder criar algo, proporcionar beleza, proporcionar harmonia, proporcionar conexão, né, com as pessoas, seja na vida, seja no palco, na câmera, no desenho, na poesia, no canto, no que for, né? Então acho que Uhum. tem, e eu lembro que eu já senti muito isso nos treinos, assim, e foi uma coisa que que para mim é bem assim interessante mesmo de validar. Quando esse prazer chega, se eu tento esconder ele, sabe? Se eu tento virar as costas para ele, eu perco muita energia. Uhum. Então, se eu tento às vezes fingir que o conflito não tá ali, ou se eu tento esconder o meu prazer na guerra, ou, enfim, se eu tento esconder o meu prazer, ele vira as costas e eu perco energia porque eu me perco um pouco, né? E Uhum. quando eu olho Uhum. para ele, eu falo, puta, tá bom, você tá aqui. E aí essa história do ODG e dos movimentos energéticos, né? Das posturas de poder, a gente pega aquilo e trabalha com aquilo, né? Então eu entendo que o conflito, ele é uma força vital que está acontecendo, né? Ele é Uhum. uma relação que está ali. E que é isso que você Uhum. disse, né? Pô, se eu pego isso e reconheço, falo, nossa, pera, será que essa pessoa às vezes está falando uma coisa que, né, que talvez me vulnerabilize, né? Talvez, porque talvez se ela Uhum. falar, eu vou ver que, puta, eu não consegui, né, Uhum. ser livre como eu gostaria de ser, por exemplo, que para mim é uma coisa super forte, né? Nossa, para mim, liberdade, só que na hora do vamos ver, liberdade nada, né? Então acho que é maravilhoso, assim, reconhecer esses lugares, né? E o que você está falando faz todo sentido, porque a palavra guerra, na etimologia dela, vem do germânico, o erra, que é com W. E essa guerra não é necessariamente conflitos de arma, né? Essa palavra não vem querendo expressar
campo de batalha, essa guerra que a gente conhece como guerra, né, entre dois países e tal, ela vem exatamente para representar duas energias que se contrapõem, né? Então, é exatamente isso que você trouxe, é o real significado da palavra guerra. Então, onde tem guerra, pode ter certeza que tem duas energias falando coisas diferentes, e por isso gera uma tensão mesmo, né? Gera essa vira uma coisa intensa. E isso até dentro da gente mesmo. Por isso que a gente fica incomodado, porque meu orgulho de repente quer ser perfeito, mas agora eu fui vulnerabilizado e mostrei uma imperfeição, né? Então tem duas forças, né, que chegam. Mas uma coisa é importante compreender, né, que quando chega esse tipo de energia na nossa vida, eu não estou falando necessariamente dos conflitos armados, mas quando chega mesmo essa intensidade, né, é sinal de transformação, porque isso possibilita a gente dar saltos quânticos de compreensão e também evolução, né? Às vezes é até triste falar isso, por que que a gente precisa chegar nesse ponto, né? Mas muitas das evoluções tecnológicas que a gente tem, e medicina e tudo mais, vem de guerra, vem da guerra, né? A guerra, ela acaba sendo a inteligência precursora de desenvolver muitas coisas que depois a gente acaba utilizando na nossa vida, né? Apenas como um exemplo, né? Seria muito bom se a gente pudesse chegar, né, nessas compreensões sem a necessidade de guerra, né? Agora, não devemos também confundir a guerra de campo com com o que eu estou querendo trazer, esse conflito, né, esse desafio que acontece às vezes, como a gente estava conversando em um relacionamento ou uma coisa assim, porque isso é natural, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E pode perceber que quando isso acontece, é para tirar de uma zona de conforto e ir para um outro estágio, sabe? Então, por mais que gerem incômodos, esses incômodos, eles querem ajudar a gente a evoluirmos. Então, os desafios, eles possibilitam uma evolução para a gente, possibilita a gente resolver algo. Porque assim, por que que eu estou me sentindo em conflito, digamos assim, né? Por que que eu estou me sentindo? Porque alguma coisa está precisando aí ser compreendida. É o que eu sempre falo no nível do autoconhecimento, né? Eu considero o desafio tudo aquilo que tira a gente da zona de conforto, né? Então, se você fala algo para mim e eu já estou resolvido com a minha vulnerabilidade, recebo isso, não sei, peço desculpas, me coloco para você e tal, e passa batido, eu nem vou perder o meu centro com isso. Eu estou resolvido aqui com a minha vulnerabilidade, eu nem considero isso um desafio, digamos assim. Eu estou fluindo bem já com a minha vulnerabilidade e tal, né? Agora, se eu não tenho, se eu não estou me dando bem com a minha vulnerabilidade, você me coloca algo e eu já fico reativo, é matemático aí que tem coisa para aprender, que tem coisa para evoluir. Senão, eu não ficaria reativo, senão eu não ficaria, sabe, tão preocupado, tão, sabe, querendo dar aí aonde necessita muita explicação, aí tem, sabe? Aí tem, né? Muita explicação gera complicação, né? Então, assim, aquela coisa tipo, sabe, né? Onde precisa explicar demais, precisa se proteger demais, tem ego sendo movimentado aí, tem conflito, tem desafio. Então, ao invés de ficar se explicando para o outro, olha para você mesmo, é uma excelente oportunidade de ter humildade, né? Como você trouxe, né? Essa humildade, falar, poxa, por que que eu estou tão fora de mim aqui, né? Então, e aprender, né? Porque será que eu não estou conseguindo lidar com a minha vulnerabilidade? Eu consigo compreender que eu errei. Se eu consigo compreender que eu errei, e errei tudo entre aspas, assim, né? Porque erros e acertos, mas assim, eu consigo, pô, pisei na bola ali, tal. Bom, né? Acho que cabe uma desculpas, né? Ter humildade de pedir umas desculpas, né? Se apaziguar. Isso daí é uma coragem tanto que a gente precisa, né? Muitas vezes para pedir desculpas, né? Para falar, puxa, errei. Às vezes precisa de uma coragem tamanha para isso, né? E tudo isso é arte da guerra, sabe? Que nós estamos falando. Tudo que nós estamos falando aqui é, na prática,
arte da guerra. Como que a gente consegue lidar melhor com os nossos conflitos, né? E lidar melhor com os outros. Então, uma boa dica, uma boa sugestão é todas aquelas pessoas que você sente que tem algo mal resolvido, que a pessoa te tira do centro. Ao invés de se distrair com ela, pensa que ela é um presente da vida para você, né? Te ensinar o porquê que você está se irritando tanto, por que está perdendo tanto seu centro, porque muito possivelmente tem uma vergonha em você, tem alguma coisa, né? Estou dando um exemplo de vergonha, mas alguma coisa que está se sentindo incomodado. E o que, que é isso, né? O que, que é que você está se sentindo incomodado, né? E se coloca também, às vezes, né? Às vezes tem a necessidade da gente se colocar também. Mas o que importa é a gente ter clareza, que tem muito a ver com a presença, na hora da gente falar com a pessoa, na hora da gente agir, da onde está saindo isso? Da minha presença e da minha conexão, como a gente falou no início, né? Presença e conexão, ou de uma impulsividade reativa atacando o outro? Se eu atacar o outro, pode ter certeza que existe uma grande possibilidade da gente fazer mais guerra nesse momento, se o outro também não tem essa consciência. Se o outro já é uma pessoa estudada, consciente, que pode ver a energia da guerra vindo para ele, ele consegue lidar bem com isso, beleza. Mas é raro, né? Normalmente as pessoas estão tão perdidas nessa questão que você reage, o outro já reage também. E aí vira uma guerra muito grande, uma guerra explosiva. E aí gera separação, né? E essa separação que vai gerando é só um reflexo da separação que começou dentro aqui, de mim comigo mesmo, sabe? De eu comigo mesmo aqui, já tem uma separação. Então eu expresso essa separação fora também. Tudo é dentro. Por isso que é o guerreiro interno, né? O despertar do guerreiro interior. E é tão forte isso que você falou, né? Porque quando a gente usando a técnica que a gente falou no começo, né? Pô, não tô sendo perfeita, né? Porque quando vem isso, se eu não tô já com essa necessidade absurda de ser perfeita, quando vem a minha imperfeição, ok, né? Tipo, eu posso relaxar nisso. Isso que você falou do embate na hora me veio o lance do yin yang, né? Dessa conexão mesmo. E aí eu acho que uma coisa que eu queria muito trazer aqui com você, né? Tipo, essa relação para mim que o DGI tem, por exemplo, com a minha trajetória artística, né? Que bom, Drica e Thiago, todo mundo. Que é quando, eu acho que isso tem muito a ver com a sua trajetória no jiu-jitsu também, né? Que de alguma maneira, eu acho que a medicina que você tomou e a medicina que você dá, né? Através também do seu corpo, da sua presença, do seu movimento, que foi a minha relação com a dança. Então, quando eu comecei o ADGI, por exemplo, a sensação que eu tive, como eu estava com esse foco interno, né? A sensação, então, por exemplo, muitas vezes, né, nos treinos, quando a gente ia para dança, era dançar de olho fechado. Então, eu não estava interessada na forma, em precisar ser perfeita, em precisar ser uma boa bailarina, entende? Tava ali com o meu corpo, né, nessa conexão comigo. E o que eu senti quando eu comecei o DGI foi que era como se eu sentisse que eu estava começando a criar estofo dentro de mim para poder voltar a dançar. Voltar a dançar mesmo, porque deixar de dançar, nunca deixei, sei lá, dança ali, dança aqui. Mas dançar mesmo, né? Tipo, trazer a dança como meu trabalho também, né? Tipo, voltar né, aquilo que você traz, né? Pô, não, aquele momento que o mestre te falou, volta pro jiu-jitsu, que é uma coisa que para mim, quando eu fui mergulhar, né? Quando eu fui, né, momento morando na praia, entrando muito em contato profundamente comigo, eu vi que era, volta a dançar, né? Então, eu acho que muitas vezes não é a coisa, mas é a forma que a gente lida com a coisa. Né? Então, por exemplo, a sua volta para o jiu-jitsu, a minha volta para a dança. Então, isso que você está falando, né? Dessa relação com o outro, né? Que às vezes a gente, pô, quando eu percebo a energia da guerra chegando, como que a gente também consegue fazer isso com a gente mesma, né? Então, por exemplo, como que eu começo a reconhecer, eu vejo muito isso que eu estava falando da idealização. Quando eu começo a perceber que eu estou idealizando um lugar, eu percebo que essa é uma energia de guerra chegando para mim. E que aí daqui a pouco ela vai tolir a dança. Ela não vai me deixar, entende? Porque ela vem com uma roupagem de desenvolvimento, de evolução. Mas no fundo ela tá sabotando, ela tá dando um tiro no pé, sabe? Que eu acho que tem a ver com esse lugar da idealização, esse lugar da vaidade, da competição, né? Então quando a gente tá falando de guerra, acho que tem tudo a ver a gente falar, né, desse lugar que muitas vezes a gente aprende, né, na nossa educação, as brincadeiras
na competição, na briga, quem é o vencedor, quem é a melhor, sabe? Então, tudo isso que vai entrando e vai formando um monte de crença pra gente, né? Então, como que eu vou percebendo essas guerras dentro de mim e ir olhando elas e ir fazendo esse Aikido com elas, né? Uhum, E valorizar isso, né? Tipo, e trazer a minha energia pra dança, trazer a sua energia pra beleza do jiu-jitsu, né? Então, uhum, uhum, como que isso possibilita esse espaço de, eu acho que de sustentação, sabe? Que eu sinto no DGI, uhum, assim. uhum, Essa presença antes de tudo, né? Eu acho que essa presença uhum. antes de tudo é ela que pode fazer com que a arte realize o propósito dela, né? Perfeito, é o primeiro passo, né? Porque a presença ela é neutralidade, né? Eu estar aqui atento, sem julgar, sentindo, conectando, né? Isso possibilita o sentir, possibilita, né? E igual que você estava trazendo também, por exemplo, quando a gente leva isso para o corpo, né? Trazendo até um pouquinho do método aqui. Uhum. Olha que possibilidades de criação que a gente tem quando a gente pode sentir frequências diferentes dentro da gente. Então, vamos supor que minha vida inteira eu fui rígido, né? Digamos assim, né? A vida inteira eu fui uma pessoa rígida. Se eu fui uma pessoa rígida, muito provavelmente meu corpo ele também tem uma rigidez, né? Provavelmente você é uma pessoa mais reta, mais porque é uma energia isso, né? Uma energia. Aí de repente eu me vulnerabilizo, né? Eu me vulnerabilizo, sinto isso dentro do meu corpo e aquilo está aqui comigo e de repente eu falo, eu preciso direcionar isso, né? E aí eu começo a falar, como é que isso vira movimento? E eu começo a me movimentar, mas quem sabe de um lugar fluido, sabe? Uma coisa, eu começo a movimentar essa energia na fluidez mesmo. Aí eu vou sentindo a energia se movimentar em mim e vou dando corpo para ela, vou dando corpo para ela. De repente vem uma energia mais forte, eu pá, solto um soco, né? Solto um kiai, sabe? E já volto de repente para o meu centro. Então, como é que a energia se manifesta no corpo, fazendo disso uma arte, né? E aí eu Uhum. percebo, falo, nossa, se eu não tivesse me conectado com essa vulnerabilidade, eu não teria criado tal movimento, ou Sim. deixado expressar tal movimento, né? Uhum. Porque era uma sintonia que eu estava. É uma sintonia que eu estava assim me prendendo. De repente eu entrei nela, eu conheci novos movimentos. Então, assim, Uhum. tudo tem sua beleza, tudo tem a beleza, porque mesmo as dificuldades, a dor, alguma coisa assim, ela traz uma beleza da gente conhecer novos universos, né? Conhecer novos universos e com isso ampliar a nossa percepção. Eu acho que assim a gente aprendeu muito esse negócio de ser perfeito como cultura, né? Perfeito, temos que ser aceito e tal, e a gente acabou negando muito do lado sombra nossa, né? Que é no Yin e Yang o lado feminino. Olha como tudo se conecta, né? Uhum. No Yin e Yang o branco acaba sendo a luz, né? A consciência, e o lado escuro é o Yin, é o feminino, é o inconsciente, ali aquilo que a gente não sabe. Então a gente só aprendeu um lado e distorcido, porque é óbvio, né? O que gera o equilíbrio das forças? A outra força, né? Então, como é que eu equilibro o meu Yang? Através do Yin. Como é que eu equilibro o Yin? Através do Yang. Não tem outro jeito, né? Porque é isso que dá o equilíbrio. Se eu só treino uma força, eu vou ficar com ela em desequilíbrio. Então, é o que a gente vê, que algumas pessoas hoje trazem, através dessa palavra do patriarcado, né? Esse masculino muito forte, como cultura mesmo, né? Coisa de perfeccionismo, total. Então, e pouca conexão com o feminino, né? Pouca conexão com o feminino, né? Então, onde existe um movimento, né? Principalmente das mulheres se empoderarem, trazerem a força, chamarem esse olhar para olharem mesmo para as mulheres, não como objeto, né? Como seres humanos que merecem respeito, né? Então, é o win, né? É o win de uma certa forma, voltando ao seu lugar de equilíbrio, né? E que a natureza também se expressa nisso. A natureza está sofrida demais, coitada da natureza, dos animais, né? Então, tudo está aí, expresso, né? Está aí. Agora, significa uma grande volta a um reequilíbrio que está. Não, não adianta a gente querer também mudar a consciência do mundo se dentro da gente a gente também está desequilibrado com isso. Então, você quer
alinhar o feminino de verdade mesmo? Você quer? Então começa com você mesmo, se perguntando se você se vulnerabiliza, se você tem essa condição de se vulnerabilizar, se quando o outro te fala você escuta, ou você quer ter a última palavra. Aí você começou de verdade a ajudar o feminino a se restabelecer no mundo, né? Porque é isso, como o Gandhi fala, né? É, seja a mudança que quer ver no mundo. Não adianta você querer mudar o mundo sem mudar você, né? Ah, quero resgatar o poder das mulheres, e tal. Beleza, bonito. Mas e você? Você se vulnerabiliza? Você escuta o outro? Né? Como é que tá essa sensibilidade? Como é que tá a conexão com o seu acolhimento? Você se acolhe em primeiro lugar? Em primeiro lugar, você se acolhe ou só se chicoteia, né? Né? Ele começa por aí, né? Começa você com você mesmo. Você consegue se acolher? Você consegue se respeitar? Você consegue respeitar você, seu corpo, sua vida? Você consegue isso? Né? Você cuida da sua saúde, se alimenta bem, né? Descansa, você traz aquilo que você precisa em primeiro lugar, né? Ah, beleza, eu trago aquilo que eu preciso. Ah, então, naturalmente, isso vai transbordar. E aí você vai começar a ajudar o mundo de uma forma mais íntegra, do que simplesmente só sair falando aí e tudo mais, né? É, é exatamente o tema, né, que eu disse da expressão, né? Tipo, essa é exatamente, né? Onde nasce essa expressão, né? Nasce primeiro dessa Exato. presença, né? Dessa manifestação, né? Desse... Aham. Olha que essa pergunta aqui que a Maicon trouxe. Você diria que no trabalho é uma guerra? Né? Aí só. Então, ó, você diria que no trabalho é uma guerra? Né? Depende, né? Depende. Vocês sabiam que existe uma, etimologicamente falando, a palavra trabalho, ela vem de tripalium, né? Que era um instrumento de tortura de 3 paus, né? Por isso que é trabalho tripalium, né? Que era algo de tortura, era torturante mesmo, né? Então eu sei que a gente usa a palavra trabalho para manifestar nosso trabalho, digamos assim, né? Nossa profissão e tudo mais. Mas eu acredito, eu trabalho inclusive com culturas empresariais, né? Sou um consultor nessa linha da cultura dentro de empresas e ajudo as empresas resgatarem cultura, inclusive, né? Resgatarem e aplicarem a cultura baseada em valores, né? E eu acredito sim que é possível, mas com um trabalho de consciência, né? Então, não necessariamente o trabalho ele deve ser algo trabalhoso. Quando tem propósito, quando tem o porquê de você fazer, quando você acredita no que você faz, quando você acredita na empresa que você está, quando você acredita nos valores de uma empresa, poxa, pode ter muito sentido você trabalhar nessa empresa, né? Inclusive, eu encorajo muitos colaboradores a estarem em companhias, por exemplo, que façam sentido os valores, né? Que você concorda. Porque se você é uma pessoa que adora trabalhar com desenvolvimento humano e você está em uma empresa que a cultura é vamos ganhar dinheiro a troco de qualquer custo, mesmo que tenha que trocar de colaborador a cada 2 anos, né? Você vai ficar triste ali dentro, porque aquilo não vai estar alinhado com você. Então, se você começa a buscar o alinhamento com o serviço que a sua empresa entrega, com os valores que ela entrega, ou se é um trabalho seu que você faz mesmo, você acredita nisso? Por exemplo, eu precisei chegar no zero da minha vida, né? Ficar sem nada, sem ganhar pão, assim, nada, para começar o DGI, quando eu comecei o DGI. E eu falei, eu vou começar isso porque eu acredito, e eu nem não estou nem preocupado onde isso vai dar, mas eu acredito. Se eu tiver um aluno, vai ser com ele, vou trabalhar, porque agora chega, eu só vou trabalhar com aquilo que eu acredito, né? E que faça sentido para mim, né? Que faça sentido. Claro, é trabalhoso no sentido desafiante, tem que trabalhar para caramba, muita dedicação, né? Mas eu acredito, né? Eu acredito, né? Então, é isso, sabe? Deixa eu só ver aqui outras perguntas, assim, tem essa questão do eterno feminino é interessante, mas tem uma crítica muito boa feita pelas mulheres também sobre ela, né? Não sei se ele falou da crítica que é. Porque também, claro, né? Porque também tudo é o extremo. Se é isso que o Thiago está querendo dizer, né? Porque às vezes também vem a força feminina extrema
contra o masculino, né? E aí já vira uma guerra também, né? Então, como é que a gente chega nesse equilíbrio, né? Como é que existe o respeito verdadeiro entre mulheres e homens, entre essas duas forças, né? E tudo isso é dentro, né? Tudo isso é dentro. E é isso que eu quero chamar a atenção, porque muitas vezes a gente se preocupa demais fora. O ego, ele cresceu na gente, né? Baseado no externo. Então, o ego, ele é algo que se formou na gente de fora para dentro. Então, é como uma personalidade criada de fora para dentro. Então, ele é muito especialista em julgar fora. Ele é muito especialista em julgar fora. Vê uma coisa fora, fala. É muito fácil falar do outro, é muito fácil falar do outro, né? Agora, e dentro, né? E dentro, como é que nós estamos dentro, sabe? Esse é o... e aí é isso, né, Isa? Trazendo até para o tema da live, isso é possível com presença, porque a presença que possibilita a gente não reagir e começar a entrar em contato. E só entrando em contato que a gente vai conseguir transformar isso, né? Exato. Estou lendo aqui. Eu trabalho numa multinacional na área de mecânico e é uma empresa excelente, onde eu coloquei, sente falta essa pergunta, porque são muitas pessoas, uma cuidando da vida da outra. Então, né, não importa, eu entendi mais ou menos o que você quis dizer, né, assim, não importa, as empresas são feitas de pessoas, não tem jeito, né? Não tem jeito. As empresas são feitas de pessoas e as pessoas, nós temos, né, nós seres humanos, temos nossas particularidades, nossas dores, né? Então, por isso que eu acredito, sim, na transformação cultural, mas com expansão de consciência e autoconhecimento. É muito difícil, de fato, a gente transformar uma cultura empresarial sem que a gente trabalhe também o autoconhecimento, né? Sem que a gente trabalhe isso. Então, primeira sugestão que eu dou para as empresas é terem um trabalho sério de branding, né? Isso significa saber para onde vai, qual o seu propósito e saber os valores que vão sustentar esse propósito. Né? Trazendo isso para o nosso pessoal, né, que é a mesma coisa, né? Saber qual é o nosso propósito e quais os valores que eu acredito. Eu vou chegar nesse propósito atropelando todo mundo ou com valores, né? E aí, a partir disso, estudar o autoconhecimento para a gente poder sustentar esses valores. Porque uma coisa é falar bonito, uma coisa é os valores estarem na parede, né? Outra coisa é manifestar esses valores, né? Então, precisa ter bastante presença, precisa... né? É isso, né? Que também coloca a mulher com uma espécie de farol para o homem. Eu relacionei ela como você está falando. Né? É profundo esse papo, né? Precisa de um tempão aí para conversar mais sobre isso, né? Coloca a mulher como uma espécie de farol para o homem. Uhum. Então, pessoal, é isso assim, né? Eu sinto que, no resumo mesmo, se a Isa quiser trazer também a visão dela, mas eu acho que é isso, né? Eu venho da arte marcial e considero a arte marcial uma ferramenta incrível para a gente encontrar esse resgate da nossa essência, né? Nós nos reencontrarmos. Por quê? Ela é uma ferramenta incrível, principalmente porque traz muita autorresponsabilidade, no sentido de que o desafio vai vir, e enquanto eu ficar colocando a culpa no outro, enquanto eu ficar me distraindo com o externo, eu perco uma rica oportunidade de transformação. Eu aprendo a reverenciar esse desafio, porque eu entendo que nesse desafio existe uma riqueza aí, existe uma possibilidade de transformar. Mas para eu reverenciar esse desafio, eu vou precisar de presença, né? Então a presença é o carro-chefe mesmo, né? A presença é a base para essa transformação. E como é que a gente treina a presença, por exemplo? Através de uma meditação, né? Fechando os olhos e ficando conectado, através de posturas corporais, né? E um pouco de presença pode modificar a nossa consciência, né? Eu queria fazer um teste aqui com vocês, um teste não, uma experiência, se vocês toparem, né? Da gente ver se o que eu estou falando faz sentido ou não. Nós temos 5 minutinhos aqui de live, mas acho que dá tempo, se a Isa me permitir aqui, né? Super permitido. Então, assim, ó, faça essa postura aqui, ó. Mão direita
a mão direita, não sei se na câmera está à esquerda, mas é a direita. Mão direita em cima da esquerda, que é a postura da espada, né? Representa a postura da espada no ODGI. É uma forma, né? É uma forma que representa algo aqui dentro da gente, né? Então, mão direita representa a ação, masculino, yang. Mão esquerda representa yin, né? Representa a conexão com o coração, com o sentir, com a intuição, né? Então, a nossa ação guiada pela intuição. A espada, para o guerreiro, é um dos instrumentos máximos ali. O corte da espada representa a nossa ação consciente, né? Representa uma ação consciente, é o corte, né? Então, representa a sua ação, né? Que vem do coração. Então, vamos fazer essa postura, e um detalhe é não fazer ela de qualquer jeito, sabe? É fazer para valer mesmo. Eu vou levantar aqui, beleza? Tá bom, então levanta aí. Levanta aí. Isso. Aí também dá para vocês verem melhor a Isa fazendo aí. Então, né? Coluna alinhada, exatamente como a Isa tá. Você vê que tem uma postura, né? Tem um alinhamento. Mas ao mesmo tempo um relaxamento, um encaixe. Fecha seus olhos nessa postura e eu sugiro vocês que estão fazendo a live fazerem a postura. E primeiramente nós vamos refletir o seguinte: há quantos anos, há quanto tempo que eu não me conecto com a minha espada interna? A minha espada interna representa a sua honra, representa a conexão com as suas virtudes, sua força. Quanto tempo que eu não acredito em mim mesmo ali de verdade, sem ser aquela confiança arrogante também. Uma confiança que vem de um lugar puro, centrado. Então essa postura da espada, ela representa isso. Essa conexão com a sua força interior. Vamos ficar um pouquinho aqui em silêncio, sentindo a postura, sentindo o alinhamento do corpo e chamando essa reconexão consigo mesmo, com o seu guerreiro, com a sua guerreira, se quiser chamar assim, interior. Faça pelo menos uma respiração bem profunda, expira bem profundo também nessa postura, validando essa postura em você, essa integridade, essa força. E aí nós vamos elevar os braços lá em cima, como num movimento de corte. Inspira, mas nós vamos desfazer, sem cortar, de leve, bem suave, descendo os braços. E aí pode, então, reparar seu corpo, como está a sua consciência. Eu sei que nós estamos chegando no final, mas assim, rapidamente, né? Quem sentiu alguma diferença, alguma conexão consigo mesmo, faz um joinha assim, ó, faz um joinha aí com a mão, só para saber aí, para saber se dá aquele joinha de emoticon aí para saber se chegou aí, se mudou algo, se conectou, né? Porque às vezes um pequeno exercício desse já muda nosso estado e já traz presença, já traz. Olha que legal, né? Você vê, ó, quantas pessoas, né? Ó, né? Isso aí, Isa, tô preocupado com o tempo aí também. Beleza, amei, muito bom, querido, obrigada. Vou falar para vocês, depois eu conto com mais calma, né? Porque a gente vai aqui finalizar. Mas teve uma vez, eu contei isso já no DGI, que eu fiz isso num táxi que tava o táxi estava indo, e eu tinha um teste, o táxi me levando no Rio, pra lá e pra cá, e eu comecei, eu falei, moço, então, eu sabia que... Aí ele começou, aí eu fiz isso aqui, eu fiquei ali assim, ó, eu peguei todo o meu incômodo e chamei minha força. O cara mudou comigo na hora, foi um pouco assim. Mas devia ter filmado, sabe, pra fazer um conversa. Foi interessante mesmo, quanto que esse chamado nosso, né, essa integração nossa, né, essa presença, essa força. E eu acho que isso tem tudo a ver, né, com esse lugar da expressão, que é trazer para o corpo, né? Essa forma que você falou, né? Muitas vezes, pô, isso nasce e chega no corpo. E o quanto que aí o corpo já também conecta com o interior, talvez, da outra pessoa, né? E comigo mesmo, né? Essa coisa que eu venho falando da presença alimenta a arte alimenta a presença, né? Então, esse... Perfeito. Passo. Que bom, gente. Muito obrigada. Amanhã a gente continua. Muito obrigada, querido. Valeu, Isa! Obrigado, viu, pelo papo.
Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal. Obrigada. A gente está com um grupo lá no Telegram, gente. Quem quiser ainda tiver aí. O Thiago falou, né? É muita filosofia para uma live. Se quiser ir lá e despejar toda a filosofia, a gente conversa melhor. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.